Bíblia diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Irmão, a Bíblia diz que sobre todas as coisas, sobre todos os aspectos, sobre todas as áreas, se existe algo que você precisa priorizar para proteger, é o seu coração. Se a Bíblia diz que o centro das nossas emoções é a parte mais sensível da nossa jornada de fé, a gente precisa gastar mais tempo com autoconhecimento e renovação da nossa mente do que qualquer outra coisa, porque se os meus pensamentos e a minha mente e a minha mentalidade não estiverem alinhadas, redimidas, não adianta o quanto de Deus eu quero viver, não adianta o quanto de avivamento eu quero experimentar, porque a jornada não tem a ver com querer. Quantas pessoas querem viver promessas e não vivem? Quantas pessoas querem viver milagres e não vivem? Guarda isso, irmão. Teu romper não está ligado ao teu desejo. Teu romper está ligado ao teu posicionamento. Eu desejo ser salvo. Então confessa Jesus com a tua boca. Confessa Ele como teu único e suficiente Salvador. Creia que Ele ressuscitou dos mortos. Mergulha nas águas do batismo. A Bíblia diz que isso é o caminho que leva à salvação. Não, eu desejo ser salvo, mas eu não quero me posicionar em relação a isso. Então é só desejo, é só vontade. E se tem uma coisa que a gente aprendeu com os nossos pais na nossa criação, quando a gente era mimado, é que vontade passa. Quantas vezes eu queria alguma coisa, eu esperneava, minha mãe falava assim: vontade passa. O que vai mudar a nossa história, irmão, não são os desejos que a gente tem, mas são os posicionamentos que a gente tem. Alguém está comigo? Diga amém. Então na semana passada eu comecei a falar sobre isso, sobre o centro das nossas emoções. E hoje eu quero falar sobre pureza. Mateus 5, 8 é um trecho que está dentro, ele está inserido no Sermão da Montanha. Jesus ele tá falando sobre fundamentos do seu reino. Jesus está falando sobre as bem-aventuranças. Ou seja, quem cumprir esses princípios vai ser bem-aventurado. Bem-aventurança significa aqueles que são abençoados ou felizes, bem-sucedidos. Mateus 5,8 diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Vamos declarar isso junto? Vamos ler isso junto? Diga: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Irmão, isso aqui é muito sério. Primeiro, a Bíblia ela me ensina que sobre tudo que eu tenho que guardar, eu tenho que guardar o centro das minhas emoções, porque é de lá que procedem as fontes de vida. Agora Jesus, no Sermão da Montanha, ele está dizendo que a pureza do meu coração, ou seja, a pureza das minhas emoções, a pureza das minhas vontades, a pureza das minhas motivações, são o que me dão acesso a ver a Deus. Algumas linhas teológicas acreditam que quando a palavra diz que a pureza de coração te permite ver a Deus, é você poder ver de forma literal. Outros acreditam que ver a Deus diz respeito a gente ter uma clareza maior a respeito da sua presença, dos seus desígnios, como Ele se move. Outros acreditam que isso diz respeito a uma promessa futura. Outros acreditam que isso diz respeito não só a uma promessa futura, como uma promessa também para os dias presentes. Irmão, a verdade é que independente da variação que algumas linhas teológicas possam ter a respeito desse tema, todos nós entendemos e cremos que a pureza do nosso coração nos dá acesso a ver a Deus. Alguém quer ver ao Senhor aqui nessa manhã? Diga amém. Então como que eu posso ver? Como que eu posso discerni-lo, enxergá-lo? Como que eu posso senti-lo, experimentá-lo? Eu preciso ter um coração puro. A origem da palavra pureza vem do latim puritas, puros, puro, que tem origem no grego pi, que significa fogo, ou seja, limpo pelo fogo. Tudo que é puro foi purificado pelo fogo. Tudo que é puro, ele permaneceu a despeito de tudo que foi consumido ao seu redor. Quando a Bíblia fala sobre pureza, é interessante porque ela fala em algum momento da Bíblia, ela fala sobre um altar e coisas que são vulneráveis, coisas que são temporárias, elas são consumidas pelo fogo de Deus, mas aquilo que é eterno, ele é cada vez mais purificado.
E a verdade, irmão, que assim são as nossas emoções e assim são as nossas intenções. Aquilo que era fútil passa, aquilo que era temporário passa, mas aquilo que é eterno, isso é cada vez mais purificado. As nossas intenções, se são puras, se tornam cada vez mais puras. O nosso coração, se é puro, se torna cada vez mais puro. Se a nossa visão, ela é pura, ela se torna cada vez mais pura. É por isso que caminhar com Deus necessariamente exige de nós uma jornada de santificação. Caminhar com Jesus deve me tornar mais parecido com Ele. Caminhar com Jesus deve fazer com que a minha mente seja mais parecida com a mente dele. A gente falou sobre isso semana passada. Mente de Cristo. A Bíblia diz que nós recebemos a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo. Pensa como Deus pensa, fala como Deus fala. Alguém está comigo? Diga amém. Então existem 3 pilares fundamentais a gente viver uma pureza de coração. O primeiro deles é o arrependimento. Só há avivamento onde há arrependimento. O arrependimento é quando caímos em si a respeito de quem a gente se tornou, a gente se noja disso, e a gente abre mão disso, a gente repele isso, e aí então a gente está pronto para que possa nascer em nós quem Deus sempre quis que a gente fosse. O arrependimento é quando o André é impulsivo, começa a ter nojo da impulsividade, ele começa a buscar a mansidão. O arrependimento é quando o André é avarento, que tem uma mentalidade de escassez, começa a ter vergonha dessa mentalidade, ele começa a buscar a abundância. O avivamento, ele acontece quando a gente se arrepende de quem a gente se tornou, e aí então começa a nascer quem Deus sempre quis que a gente fosse. O arrependimento gera mudança. O arrependimento muda a rota. O arrependimento me faz ser diferente, sentir diferente, pensar diferente, me mover diferente. Alguém está comigo? Diga amém. Segundo pilar para que eu possa viver pureza de coração é a renovação da mente. Fala comigo, arrependimento e renovação da minha mente. Uma mente renovada não pensa mais a respeito de alguns temas como pensava antes. Uma mente renovada, ela abre mão das suas opiniões, ela começa a se mover por fundamentos. Guarda isso, irmão. Quando te pedirem opiniões, dê fundamentos. Pastor, o que você acha sobre essa questão da agenda LGBT? Bom, eu não acho nada, mas a Bíblia diz. Pastor, o que você acha em relação à criação de filhos? Eu não acho nada, mas a Bíblia diz. Pastor, o que você acha em relação à salvação? Eu não acho nada, mas a Bíblia diz. Porque ninguém que está aqui está debaixo do conjunto de opiniões do André. Todo mundo que está aqui está debaixo do governo da palavra. Existem fundamentos, existem princípios. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Vamos, me ajuda a avivar quem está do seu lado. Pode ter alguém do seu lado distraído. Começa a queimar, irmão. Aleluia. Aleluia. A Bíblia não é um conjunto de opiniões. O que são agrupamento de opiniões? São ideologias. Se você quiser seguir uma ideologia, isso é a ideia de alguém, ideais de alguém, a proposta de alguém, a agenda de alguém. A filosofia é a arte do pensar, ela é cercada de pensamentos e opiniões de homens, grandes pensadores, homens inteligentes e sábios inclusive. Mas nenhum deles voltou da morte, nenhum deles estabeleceu princípios eternos, nenhum deles fala a respeito de promessas de vida eterna. Então médicos e cientistas estabelecem teses, filósofos estabelecem linhas de pensamento, mas a palavra estabelece fundamentos eternos. A Bíblia diz: todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Então o que é renovação de mente? Não é a gente voltar para casa todo domingo com novas opiniões que a gente ouviu de alguém. Isso você sai de uma palestra. A gente sai de uma palestra com opiniões de alguém. Você sai de um mastermind com opiniões de alguém. Você sai de uma sessão de autoajuda com opiniões de alguém. Olha, eu vou falar como eu toco meus negócios. Olha, eu vou falar como eu penso finanças. Olha, eu vou falar. Isso é um conjunto de opiniões. Mas do Evangelho a gente precisa extrair fundamentos. Então como eu mantenho a pureza do meu coração? Fala comigo: arrependimento, renovação da minha mente e santidade. Sem santidade a gente não consegue se aproximar de Deus. Sem santidade a gente não consegue viver a plenitude da vontade de Deus.
Pastor, então eu preciso me limpar para depois eu correr até Jesus. Não, isso é o que a religião ensinou por muito tempo. Primeiro você se limpa, depois você acessa. Na verdade, o evangelho é o contrário. Porque você acessou a graça, então a graça vai tornar você limpo, santificado, justificado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos feitos santos, inculpáveis, livres de toda acusação. Aleluia! Mas a partir do momento em que a vida de Deus habita em mim, ela precisa se expressar. E como que a vida de Deus se expressa? Através de uma conduta diferente. Paulo chega ao ponto de dizer, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas por conta disso pecaremos mais para que a graça superabunde ainda mais. Ele diz, de forma alguma. Em outro momento a Bíblia diz, quando nós éramos escravos do pecado, nós estávamos livres da justiça, mas agora que fomos comprados pelo sangue de Jesus, somos escravos da justiça e governamos sobre o pecado. Então como que eu vivo a pureza do meu coração? O centro das minhas emoções. Irmão, guarda isso. Quando a Bíblia fala sobre coração, ele está dizendo do centro das emoções. O centro é onde libera, é onde mantém, onde sustenta, é onde define tudo que você sente, tudo que você pensa e por consequência como a gente age, como a gente se move, as nossas reações, as nossas motivações. Tudo isso está diretamente ligado ao centro das nossas emoções. A Bíblia está dizendo que se o centro das nossas emoções for puro, nós veremos a Deus. A Bíblia está dizendo que sobre tudo que a gente deve guardar, a gente precisa guardar esse lugar, porque é dele que provém as fontes de vida. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!